Oi, amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, olha a tia Sam aqui, mais uma aula de geografia para vocês. Dessa vez nós vamos estar falando sobre o relevo brasileiro, tá bom, amores? Então, vocês vão estar abrindo a plataforma lá na Rota 9, tá? Página 283 da plataforma. E se for no módulozinho de vocês, capítulo 9, tá? Relevo brasileiro, a partir da página 98. Tá bom, amores? Hoje nós vamos estar conversando sobre essa formação, né, geográfica do território brasileiro. Primeiro, o que vem a ser um relevo? Vocês sabem dizer a questão que é um relevo? Vamos com calma. Leia o poema e observe a ilustração. Olha só, a gente tem um poeminha aqui. Vamos ver o que é que esse poeminha diz a gente. Deixa eu subir aqui, porque você tá tão escondidinha aqui, né? Pronto, mulher, para tu aparecer mais. O título do poema é Poema de Relevo. E diz assim: sobe, sobe, relevo, sobe. Desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Sobe, sobe e sobe. Desce, devagarzinho, desce. Reto, reto, reto. Curva para lá, curva para cá. Sobe e desce. Vai indo, segue em frente. O infinito é ali. Esse é um poema, né, da Carina Guedes, né? E vocês vão encontrar esse poeminha em Recanto das Letras, tá? E tá disponível na internet também, como tá dizendo aí pra gente. E a gente vê aí essa imagem, né? Se vocês observarem, nós temos uma estrada que ela sobe montanhas, ela desce montanhas. Sobe planície, desce planície, tá? E é bem isso que o poema está falando. Só que o poema está dizendo que a gente vai chegar no canto específico, aonde? No infinito, né? E aí a gente tem 3 questõezinhas, tá? São aquelas questõezinhas básicas que vocês sempre respondem no caderninho de vocês. A primeira diz quais são as semelhanças entre o poema e a ilustração. Depois que a gente lê o poema, você vai analisar e vai dizer o que é que tem de semelhante entre ele e a imagem, tá? Depois, quais são as semelhanças e diferenças entre a paisagem do seu caminho até a escola, o caminho que você faz para chegar até o sonho e realidade. E as imagens, né, apresentadas na cabecinha de vocês pelo poema e pela ilustração. Quais são as semelhanças? Será que vocês sobem estradas ou descem? Entram à direita, entram à esquerda para poder chegar ao sonho e realidade? Analisa aí e responde no seu caderninho. E terceiro, pense novamente no caminho que você faz até a escola. Os terrenos variam muito ou pouco de altitude? Eles são sempre retinhos ou sobe e desce? Varia muito o caminho. Vocês vão estar respondendo aí, analisando bem direitinho, lembrando do caminho da escola, tá certo? Para fazer essas perguntas bem direitinho. E aí, na página 286, a gente tem aí, ó, um textozinho e, como sempre, os olhinhos que trazem grandes informações para a gente, né? Leia abaixo sobre as variações na superfície terrestre. Olha que imagem linda, a gente tem aqui, né? A presença de montanhas, linda, né? A presença da água e um relevozinho, uma planíciezinha, né? Vamos ver o que é que ele fala aí no primeiro olhinho. O poema é a ilustração, e a ilustração que você observou mostra como a superfície terrestre pode variar de um local para o outro, assumindo formas mais baixas em alguns lugares e em outras mais altas. E é por isso que o nosso planetinha, né, quando a gente olha lá a imagem do nosso planeta Terra, a gente consegue identificar os países que estão na parte mais alta, os países que estão na parte mais baixa do globo terrestre e quais se aproximam mais dos polos, sendo esses os mais altos, mais próximos dos polos, os mais frios, os mais baixos e mais próximos dos polos, também os mais frios, certo? Os polos são aquelas pontazinhas do globo terrestre, tá, amores?
Se a gente centraliza o nosso olhar para uma região específica, por exemplo, o estado da Paraíba, a gente consegue ver que dependendo de um lugar para o outro há variação de acordo com a altura. Por exemplo, se nós olharmos João Pessoa e Campina Grande, a gente vai perceber, até quando a gente, pronto, você vai para João Pessoa, passar uns dias lá, quando você está voltando para Campina, você observe que você anda muito subindo e descendo a BR, né? Mas que você sobe mais do que você desce. Por quê? Porque Campina está mais alta, né, do que João Pessoa. Campina está em cima de uma serra. Por isso que nós dizemos que é a Serra da Borborema, tá? Outra coisa que o olhinho traz pra gente é o seguinte: em alguns casos a superfície também pode ficar mais plana, com menos declividade. Como essa daqui, ó, ela é mais plana. Plano, gente, é mais retinho, tá certo? Declive é descer e subir, descer e subir. Possa ser que existam locais que não precisem disso, sejam só retas, tá? Planos. Os diferentes formatos e desenhos que a superfície terrestre apresenta é o que chamamos de relevo. Então, essas diferentes formas, montanhas, descidas, vales, é o que a gente chama de relevo, tá? E o último olhinho diz aí: o relevo de cada lugar pode ser modificado por alguns elementos da natureza, como ventos, chuvas, rios, mares, oceanos e geleiras. Um bom exemplo que eu posso dar a vocês aqui, com relação ao vento, por exemplo. Se você chegar hoje lá no deserto do Saara, você vai ver várias montanhas de terra, tá? Mas se você for amanhã no mesmo lugar, provavelmente aquelas montanhas de terra não estarão mais lá, porque o vento do Saara é tão forte e ele vai levando aquela areia, vai levando, e aquela montanha que estava ali, ó, o vento levou aquela areia para outro lugar. Então houve modificações. A chuva, de tanto cair em um determinado lugar, ela pode provocar declives em determinadas áreas de um terreno. As geleiras, você pode chegar hoje numa geleira lá no Polo Sul e você vê grandes espetáculos de gelo, e com o passar do tempo, daqui a 10, 20 anos, aquela geleira não está mais ali porque derreteu, tá? Então, o clima, né, o lugar, ele pode ser modificado sim pela natureza, pelo que acontece no clima, né, no cotidiano da natureza, do natural, pode mudar sim aquele espaço, certo? A imagem abaixo mostra uma falésia numa praia. As paredes rochosas foram desgastadas durante milhares ou até milhões de anos pelas águas do mar até ficarem com essa aparência. Então, olha só, isso aqui, ó, que ele está dizendo, né? Poderia ser que alguns milhões de anos atrás, essa água aqui fosse mais alta e ela viesse até aqui, tá? E com o passar do tempo, de tanto a água bater, ela foi modificando essa falésia aqui, ó, tá? E transformando no que ela é hoje. Engraçado, né, gente? Bem interessante, né? Esse local aqui é em Cumuruxatiba, lá na Bahia, tá? Próxima página, vamos lá, página 288. A plataforma vem dizendo assim, ó: você já ouviu a expressão popular água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eu já, hein? Leia as informações e relaciona a expressão com os agentes modificadores. O água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque se ela ficar pingando ali, ó, tum, 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 muito tempo, com certeza ela vai começar a modificar aquele lugar que ela tanto bate, vai fazendo um buraquinho, tá? Então, nós temos a imagem aí do Corcovado, ó, Morro da Urca e do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda, né? Diz assim: a ação dos ventos e das chuvas ao longo de milhares de anos provoca um desgaste, ou seja, vai acabando em áreas onde havia altas montanhas até que fiquem mais baixas e com a aparência arredondada nas pontas, como se vê na foto ao lado.
como se mostra aqui, tá? O próximo ponto diz que ao longo do tempo, os elementos da natureza desgastam as rochas e o solo que fazem parte do relevo, provocando assim a modificação da sua aparência. Ao desgaste das rochas e do solo, denominamos erosão, tá? Então, é muito importante vocês guardarem essa informação na cabecinha de vocês. O desgaste, ou seja, o ir se modificando, se acabando de uma rocha e de um solo, recebe o nome de erosão, tá bom, amores? Então, lá no módulozinho de vocês, na página, deixa a tia Sam abrir aqui para vocês, ó. Na página, deixa a tia olhar, na página 100, amores, ó, bem aqui, ó, deixa a tia botar aqui para vocês verem, na página 100, tá vendo, ó, tem tudo isso bem explicadinho, tá? E eu quero que vocês grifem onde tá, ó, bem aqui, ó, erosão, tá? Vocês vão grifar aí pra mim o que é erosão, tá? Grifa aí no caderninho de vocês. Então, ao desgaste das rochas e do solo, denominamos erosão. E a Sam grifou aí, ó, tá vendo? Grifa no de vocês também, tá? Muito bem. Próximo ponto diz o seguinte: com a erosão, ocorre na parte externa das rochas e do solo, os elementos que a causam se chamam agentes modificadores externos do relevo. Pode ser água, por exemplo, do mar aqui, pode modificar. Pode ser o vento, que modificou a paisagem das montanhas. Pode ser a chuva. Qualquer elemento externo que venha de fora daquele lugar e provoque a modificação, a gente diz que ele é um agente modificador externo do relevo, tá, amores? Quarto, em geral, quanto mais baixo é o relevo atualmente, mais ele foi modificado pelas forças da natureza, tá? Antigamente, por exemplo, esse pão de açúcar aqui, como o pessoal diz, né, poderia ter sido muito maior, mais longo, né, há milhões e milhões de anos atrás, né? E com o passar do tempo, ele foi sofrendo erosões e foi se modificando, tá bom? É isso aí que o módulo está dizendo pra gente. E na página 289, para concluirmos o assunto de hoje, nós temos aí as atividades. Tia Sam, como sempre, faz a primeira questãozinha com vocês e as demais vocês fazem sozinhos, tá? E a primeira questão diz o seguinte: selecione os agentes externos modificadores do relevo. Quais são aí os agentes externos que vêm de fora? O vento, a chuva ou o terremoto? Vamos por parte. O vento vem de fora? Sim, né? Vamos marcar. A chuva também vem de fora? Sim. E o terremoto vem de fora? Não, né, meus amores? O terremoto é uma movimentação de placas que acontece aonde? Embaixo da terra. Então, esse não é um modificador externo. Ele é um modificador interno, tá? Então, o terremoto não é, ok? Então, para essa questão, as respostas corretas são vento e chuva. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Preste atenção nas atividades que vão estar lá na plataforma, né? Na agenda, desculpe, na W3 para vocês fazerem, tá bom? E até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.